Shalom, mais uma vez, bênçãos de Israel, a terra da Bíblia. Obrigado e obrigado mais uma vez por nos permitir entrar na sala da sua casa. Nós estamos aí de forma virtual, juntos, compartilhando essa experiência importante de explorar a terra da Bíblia. E qual melhor forma de fazê-lo senão com as Escrituras? Lendo no lugar onde o fato aconteceu. Muitas pessoas nos escrevem dizendo: o tempo passa muito rápido, precisamos que os materiais sejam mais longos. A verdade é que acreditamos que talvez seja o tempo adequado. Não muito tempo atrás da tela para não entediar vocês. Talvez no futuro possamos produzir conteúdo mais extenso. Mas, por enquanto, é o que temos para fazer devido à equipe de trabalho limitada que temos. Aqui em Israel Terra Bíblica, lembrem-se de que aqui o idioma falado é o hebraico, então há pouquíssimas pessoas voluntárias que sabem falar espanhol. E realmente há muito trabalho por trás de tudo isso. Hoje nós vamos entrar no episódio número 5. Até aqui, muitos de vocês estão nos acompanhando, estão sendo abençoados. Nós estamos sendo abençoados por abençoar vocês. Abençoarei aos que te abençoarem. Então eu acho que o que está acontecendo aqui é uma troca mútua. As Escrituras estão se cumprindo, então obrigado por nos abençoar e permitirem ser abençoados aí também. Hoje nós vamos entrar em um lugar que talvez não agrada a muitos. E permitam-me ser bastante sincero nesse ponto. Eu sei que há muitas pessoas que não gostam de entrar em templos, edificações, construções. Nós aqui, do ponto de vista arqueológico, do ponto de vista histórico, para poder constatar e para poder investigar a fundo, temos que entrar em edificações que foram feitas há alguns milhares de anos e entrar, identificar e poder ver realmente o que aconteceu. Não entramos em uma edificação para adorar, não entramos em um templo. Tocar as pedras, comprar coisa mística e tudo aquilo. Então, fiquem tranquilos daqui para frente. Nós entramos no lugar porque queremos levar vocês até lá, para que possam ver e para que possam ter a experiência e possam comparar. Por que eu digo comparar? Porque hoje nós vamos entrar neste episódio número 5, onde vamos a uma edificação, a um templo, a uma construção, a uma igreja, que foi edificada há alguns milhares de anos atrás. E que hoje em dia isso foi modificado e modificado e modificado e modificado, ou seja, construção sobre construção. Este lugar atualmente possui várias estruturas dentro e há várias denominações, várias correntes, todas elas originadas da Igreja Católica, cada uma delas em sua própria corrente. Referindo-me, está em um quarto específico dentro do complexo, conhecido como Igreja do Santo Sepulcro ou Igreja de Santa Helena, também tem esse nome. Nós vamos entrar nesse lugar e vamos entrar com a câmera e vamos percorrer alguns quartos, alguns locais que existem lá dentro, para que vocês possam ter uma ideia do que se acreditava e do que se acredita. E o que muitas pessoas acreditam ser o lugar onde crucificaram Jesus e onde também sepultaram Jesus. Agora, há outro lugar além desse, nós vamos até lá amanhã, no episódio número 6. E é lá onde vamos encerrar toda esta série sobre a última semana do Messias. Porque acreditamos que, conforme as Escrituras, o outro lugar também tem muito a nos oferecer. E também tem muito para nos fortalecer. O importante é isso, e me escute muito bem o que vou lhe dizer. É muito interessante poder chegar ao lugar, é muito importante poder identificar os lugares. Mas o importante é que, quando nós chegamos ao lugar, seja um ou seja outro, não encontramos o corpo. E por que não encontramos o corpo? Porque ele ressuscitou, o Messias ressuscitou, e isso é o mais importante disso. Nós estamos visitando e acredito que muitos dos crentes que estão em diferentes partes do mundo, às vezes ouvem que os crentes são meio loucos. Por quê? Porque são os únicos que visitam um túmulo que está vazio, porque não há absolutamente nada, porque ele ressuscitou. E ano após ano há peregrinações e peregrinações e peregrinações que chegam a um túmulo que está vazio, porque ele ressuscitou. Então nós vamos apresentar a vocês esses dois lados da moeda. De um lado, o Santo Sepulcro, do outro, o Jardim do Túmulo.
Hoje vamos visitar o Santo Sepulcro. Amanhã, no episódio número 6, vamos estar no Jardim do Túmulo. Mas também afirmo e garanto que amanhã é um dia que vocês não podem perder, porque é o encerramento e, além disso, teremos um momento mais que especial. Aviso. Hoje é meu aniversário, então desde já agradeço a muitos de vocês que já enviaram felicitações antecipadas. Muitos de vocês que estão me conhecendo agora saibam que hoje, 5 de abril, é meu aniversário. Então, obrigado antecipadamente pelos cumprimentos e por enviarem o bolo de forma virtual. Lembrem-se que no dia 8 de abril, ou seja, na próxima quinta-feira, agora nesta quinta-feira desta semana, teremos esse momento especial. Webinar, mas vamos focar e prestar mais atenção no nosso webinar sobre perguntas e respostas. Muitos nos enviaram vídeos. O que está acontecendo com esse Messias que está sendo coroado no monte da área do templo, ali bem pertinho no Muro das Lamentações? Quem é? De quem estão falando? Tantos rabinos estão comentando? Quem é? Primeiramente, quero dizer para vocês que isso está acontecendo muito na comunidade hispânica. Não há muita informação sobre isso na comunidade hebraica. Mas nós vamos trazer para vocês informações sobre isso na quinta-feira e também algumas perguntas. Vocês não apenas fizeram isso, mas também muitas outras coisas interessantes que serão o foco das nossas perguntas. E se quiserem, aproveitem agora e escrevam nos comentários ou mandem um e-mail ou mandem pelo WhatsApp os comentários ou perguntas que vocês querem que a gente trate. Nesta quinta-feira, às 22 horas, horário de Israel. Fiquem atentos. Também quem está no site e quem está no canal do YouTube Vozes de Israel também pode ficar por dentro por lá. Outro ponto importante, muitas pessoas também nos dizem: olhem, vocês nos ouviram durante esses dias ensinar muito sobre o lugar. Nós, aqueles que visitam o canal do YouTube, devem ter percebido que quase não falamos sobre pedir. Não pedimos absolutamente nada. Porém, muitos nos escreveram dizendo: como nós podemos apoiar o ministério de vocês? Como nós podemos apoiar o que vocês estão fazendo? A obra que vocês estão realizando na terra de Israel, então quero convidá-los e simplesmente convidá-los, não estou obrigando vocês a absolutamente nada. Aqueles que sentem em seu coração o desejo de fazer parte do Ministério Vozes de Israel e apoiar o que nós estamos fazendo aqui na terra da Bíblia. Primeiramente, para continuar produzindo e levando esse material até vocês. Em segundo lugar, para poder seguir trabalhando na terra de Israel. Aqui nós estamos colaborando com muitas pessoas na terra de Israel, além do trabalho que o Senhor nos deu e de tudo o que estamos fazendo na congregação. Então, se você quiser, pode apoiar o Ministério Vozes de Israel. Você precisa acessar o site e na parte onde diz doar, você vai encontrar diferentes opções de doação. Lá você tem doador honorável, doador escudo de Davi e assim diferentes opções de doadores. Você pode ser um doador único ou recorrente. Você decide. Novamente, estou apenas aconselhando e convidando, não estou obrigando ninguém a nada. Então o material vai continuar lá, você vai poder continuar assistindo. Mas obviamente aqueles que decidem dar um passo adiante e apoiar a obra em Israel, para nós também é um grande benefício. Levantar os braços como fizeram com Moisés, o poder de nos impulsionar a continuar fazendo a obra. Lembrem-se que amanhã, quarta-feira, em Israel, nós temos o ministério de 24 horas de oração. Então lembrem-se de enviar seus pedidos. Aqueles que querem que oremos de maneira específica por pedidos de cada um de vocês, nós vamos estar orando por cada um de vocês também. E, bom, não quero tomar muito do tempo de vocês, de verdade. Então, vamos direto para o episódio 5, né? O episódio de hoje, onde vamos aprender dentro deste lugar. Vamos percorrer este lugar para ver como era. O episódio de hoje é mais do que tudo arqueologia e vamos ver também um pouco das escrituras, mas talvez não seja tanto sobre isso. Não temos muito tempo lá para sentar com a Bíblia e ter um tempo talvez de administração. Não vamos ter isso no episódio de hoje, mas garanto que no episódio de amanhã vamos ter. Então não percam o de hoje, fiquem atentos, porque é importante aprender os dois lados da moeda.
E então vocês vão ter muito mais firmeza na hora de ver o que vai acontecer amanhã. Então vamos assistir ao episódio de hoje e bênçãos mais uma vez, Brajot, desde a terra da Bíblia para todos e cada um de vocês. Bom, aqui estamos então no que é conhecido como a Via Dolorosa. A Via Dolorosa é um nome que foi dado anos depois. Não era uma via que existia na época de Jesus, não era uma rua que existia na época de Jesus com esse termo, com esse nome. Agora vocês sabem que há 14 estações. Vejam, por exemplo, aqui diz estação número 2. Conforme vocês vão caminhando, sempre vão encontrar esse tipo de anúncio ou sinalização. Pelo chão, porque o chão vai estar com uma linha de cor preta. Agora eu vou mostrar para vocês mais adiante, porque, por exemplo, ali dentro desse arco, como vimos no episódio anterior, o lugar da Fortaleza Antônia, que ali começa o flagelo, o lugar que é conhecido como a primeira estação. Depois aqui é a segunda estação, onde já diretamente vão entregar a madeira para ele. Agora, cada sinalização tem uma imagem que representa o que aconteceu. Vale destacar que não existem 14 estações nas Escrituras. Por mais que procurem nas Escrituras, não encontrarão 14 estações. Mas vocês vão encontrar alguns eventos que podem ser traduzidos como estações. Estações como, por exemplo, o julgamento de Pôncio Pilatos ao Messias. Podemos considerar outro lugar como estação, o local onde Simão de Cirene ajuda a carregar a madeira, outro lugar como estação, o local onde ele é levantado na cruz para então ser morto. Então é isso que a igreja ou a tradição traduziu até hoje como as 14 estações, das quais algumas, para ser preciso, 8 vamos encontrar no caminho e o restante vamos encontrar dentro da edificação que vamos visitar. Em alguns minutos vamos chegar ao Santo Sepulcro, também conhecida como a Igreja de Santa Helena. Vale destacar que neste caminho ele vai se dividir em 2 lados. Porque por um lado haverá um caminho chamado Via Dolorosa, mas por outro lado há o outro caminho que vai nos levar ao Jardim do Túmulo. Nós vamos ao Jardim do Túmulo no próximo episódio, ou seja, não neste, mas no episódio que vamos continuar depois. Assim que terminarmos este, vamos pegar o segundo lado do caminho. Agora eu vou mostrar para vocês essa parte para onde ela nos leva e depois vamos para o nosso próximo episódio, onde vamos terminar no lugar do velho sepulcro, conhecido como Jardim do Túmulo. Então vamos continuar caminhando e aprendendo um pouco mais sobre este lugar, a Via Dolorosa. Como vocês podem ver aqui, por exemplo, continuamos sempre em toda a cidade de Jerusalém com pedra calcária. Toda a cidade de Jerusalém tem pedra calcária. Vou ficar em silêncio porque essa moto está passando e depois continuo falando com vocês um pouco. Quando vocês vierem aqui visitar, vão levá-los por este caminho. Aqui há muitos caminhos de peregrinação, como são conhecidos também, onde vêm muitos grupos e são feitas várias peregrinações. Atrás desta parede há um lugar chamado Ekeomo. Neste lugar também há um local conhecido como Litrostos. É muito interessante poder visitá-lo. Visitaremos esse lugar novamente no futuro e faremos um vídeo e episódio completo sobre ele. Porque vamos poder ir debaixo deste piso para ver o que há embaixo e o que restou do que era a Fortaleza Antônia, pela parte de baixo do local. Agora quero contar um pouco para vocês sobre isso, então para isso preciso de alguns mapas.
Agora vou comentar com vocês, por meio de mapas, o que vamos ver e como vamos ver isso a partir de uma vista aérea. Constantino, o Grande, foi o primeiro imperador romano a adotar o cristianismo, tornando-o a religião oficial do Império Romano. A mãe do imperador, a rainha Helena, que havia se convertido ao cristianismo, decide viajar a Jerusalém sob a bênção, autoridade e com recursos de seu filho, para construir um templo no local onde Jesus foi crucificado e sepultado. Desde então até hoje, a Igreja Católica determina o Santo Sepulcro como o local tradicional desses acontecimentos na vida de Jesus. Atualmente, na cidade de Jerusalém, existe outro lugar chamado Jardim da Tumba, que por descobertas mais recentes pode-se pensar que a tradição não construiu exatamente esta igreja no local dos acontecimentos. Esta construção que vamos percorrer hoje data em grande parte do século IV e teve modificações até a época dos Cruzados. Já quando chegamos a esta área, há bastante movimento, várias pessoas aqui com suas barracas já estão no horário de fechar. Mas isso obviamente não existia na época antiga, há 2000 anos atrás, e sim tudo isso foi se formando com o passar do tempo. Porque como também é um dia doloroso hoje em dia, aqui sempre as pessoas querem levar uma lembrança do lugar por onde caminhou o Messias. Agora, como eu comentava antes, há dois caminhos. Um dos caminhos nos leva ao Santo Sepulcro, que é o que nós vamos seguir hoje e amanhã. Nós vamos seguir por outro caminho. Se nós continuarmos aqui em frente, se seguirmos por este lado em frente, vamos sair em direção ao Muro das Lamentações. Se nós continuarmos por aqui, vamos chegar à Igreja do Santo Sepulcro. E se nós seguirmos naquela direção, vamos sair pelo Portão de Damasco. O Portão de Damasco nos leva ao Jardim do Túmulo, para aquele lugar. Nós vamos lá no próximo episódio. Agora vamos seguir por esta parte da rota. E a propósito, aqui tem outra estação. Lembrem-se que dissemos que elas estão sinalizadas. E reparem, aqui já aparece um soldado romano e aparece outro personagem, Simão de Cirene, ajudando o Messias a carregar a cruz pelo caminho que continua. E aqui já começamos a subir, ou seja, começa a ficar mais alto porque estamos indo em direção à área do Gólgota. Estamos na área do topo do Gólgota. Como vocês podem ver aqui atrás de mim, a cúpula não é essa pequena que temos aqui, apesar de estarmos em uma parte alta, mas sim aquela que está mais atrás, a que tem a cruz em cima. Esse é o lugar conhecido como o Santo Sepulcro. Nós vamos entrar ali dentro, Vou mostrar um pouco para vocês as diferentes estações que existem lá e vamos nos concentrar em algumas delas. Por exemplo, lá dentro vamos ver o lugar onde ele foi crucificado, vamos ver o lugar onde, segundo a tradição, dizem que ali ele foi sepultado, e vamos ver também onde, segundo a tradição, dizem que ali foi encontrada a cruz, os pedaços da madeira que foram usados para que Jesus fosse crucificado. Então me acompanhem, nós vamos entrar ali e vamos continuar percorrendo um pouco mais o nosso caminho em direção ao Gólgota.
Muito bem, estamos dentro do conhecido complexo de Santa Helena, a Igreja de Santa Helena, aqui na cidade de Jerusalém, ou mais conhecida como o Santo Sepulcro. Dentro deste lugar existem várias das estações. Como elas são conhecidas? As 14 estações da Via Dolorosa? Nós vamos ver algumas, apesar de que não se encontram essas 14 estações, como já dissemos nas Escrituras. Mas vamos ver um pouco do que se trata, e o que a tradição diz e o que a tradição celebra. Quanto a isso, tirem suas próprias conclusões, mas acho que é importante termos uma visão geral, porque alguns acreditam no que acreditam. Por que outros acreditam no que outros acreditam? Então tirem suas próprias conclusões. Nós daqui queremos levar até vocês o sítio arqueológico. Do ponto de vista arqueológico, poderíamos dizer que uma grande porcentagem, ou seja, uma porcentagem muito alta, é que este lugar realmente é o Gólgota. Mas existe uma dúvida muito grande quanto a se este lugar é o local onde sepultaram o Messias. É por isso que nós vamos a outro lugar onde foi feita uma descoberta mais tarde sobre onde foi o verdadeiro sepulcro. Vamos comparar isso com as Escrituras para que vocês tirem suas próprias conclusões. Olhem aqui atrás de mim. Isso que vocês veem aqui é parte da rocha original, conhecida como a rocha do Gólgota. Agora por quê? Gólgota. Nós também já vimos isso antes. Que se trata de caveira. Por quê? Porque aqui havia um cemitério, assim como dissemos antes na época, mais precisamente do Messias. Lembrem-se que também diz que ao vê-lo o injuriavam, então era um monte, mas em muitos lugares, incluindo nas Escrituras, se fala dele como um local. Mas nós sabemos que a cidade de Jerusalém por completo era toda uma região de montes. Não temos um nome determinado para o Monte Gólgota, mas sim o local Gólgota, mas também sabemos que era uma área elevada. Era uma das áreas da parte, digamos, alta da cidade de Jerusalém. Para ser específico, na parte norte, perto do templo de Herodes daquela época, era onde esse local se encontrava. Era a parte alta onde o povo, especificamente a cidade de Abis, ficava na parte de baixo, na zona sul. Esta era a zona norte. Agora nós vamos percorrer um pouco esse complexo para que vocês, junto comigo, vejam um pouco do que se trata esse lugar. Aqui se encontram muitas câmaras. Cada câmara tem seu significado e sua representação. O piso que vocês veem é original da época do Segundo Templo. Todas as pedras são pedras calcárias. Agora nós vamos descer aqui. E eu vou contar um pouco para vocês o que tem lá embaixo. Ok, assim como vocês viram que nós descemos todo esse setor, agora estamos na parte mais profunda e vou contar algo para vocês. Segundo a tradição, dizem que Helena, a mãe de Constantino, se dedicou ao trabalho de começar a busca pelos lugares representativos, onde o Messias realizou algum tipo de milagre e onde ela podia ir até lá, e esse milagre era comprovado e podia se verificar que aconteceu ali. Então ela vinha e construía um templo. Assim se encontram até hoje na cidade de Jerusalém muitos templos da época bizantina, da época dos bizantinos. Então, até hoje, diferentes organizações, como por exemplo uma delas, Terra Santa, é aquela que tem mais autoridade. E é ela que cuida de muitos dos lugares aqui no estado de Israel em geral, em diferentes lugares. Reparem que eu estou dentro da rocha, olhem aqui o teto, tudo isso é uma caverna, é o que se conhece aqui e se utiliza o termo gruta. Reparem, tudo isso é uma gruta, é uma caverna. Isso também vocês vão encontrar muito na cidade de Belém, na verdade, e também na cidade de Nazaré também. E agora, como eu dizia, Helena se dedicou a procurar um lugar representativo onde aconteceu um fato. E um dos lugares que era muito importante para ela era, ou um dos fatos, ou uma das coisas importantes que ela queria provar era: preciso saber onde foi o lugar em que ficou a cruz, onde ficou a cruz com a qual crucificaram o Messias.
Veja, aqui atrás há uma imagem em uma rocha antiga desenhando a crucificação. E então, segundo a tradição, disse que aqui, nesta caverna, neste lugar, exatamente aqui embaixo desta cerâmica, foram encontrados pedaços da cruz do Messias. E a pergunta era, como podemos provar que essa era a cruz do Messias? E o que fizeram foi uma tabuinha. Foi um dia em que chamaram muitas pessoas doentes e fizeram com que elas caminhassem, houve uma caminhada de pessoas, e aquela pessoa que tocava a madeira e recebia alguma cura, então eles determinavam que esse era o madeiro no qual o Messias havia morrido. Assim, chegou-se à conclusão de que esse pedaço de madeira foi encontrado nesse lugar. E desde então até hoje, pedaços dessa madeira foram distribuídos para diferentes reis. E até hoje, segundo a tradição, este é o lugar onde foi encontrada a madeira da crucificação do Messias. Vamos continuar explorando este lugar e vou continuar contando um pouco mais sobre outras estações que existem aqui dentro. Ok, nós continuamos caminhando por este complexo. Olhem aqui na frente. Quero mostrar para vocês o edifício. Mais do que tudo, o tipo de construção que foi utilizado naquela época e o trabalho duro que os trabalhadores daquela época enfrentavam. Olhem isso. Vocês podem ver esta coluna, vejam como ela é grande. Olhem, eu coloco a mão aqui, parte da mão, e vejam, temos 1, 2, 3, todo o círculo. Continua aqui, continua aqui, continua e continua. Vejam como essa coluna é grande. Aqui temos colunas menores que já são de outra época e aqui colunas que são de outra época. Esse tipo de coluna está sustentando os pequenos arcos que estão ali em cima. Ok, isso que vocês têm aqui na frente é o Santo Sepulcro. O grandioso é a obra. Novamente. Reparem na cúpula. Essa cúpula pode ser vista de fora também. É uma das maiores na antiga cidade de Jerusalém. E aqui, o que essa cúpula está representando é este lugar que temos aqui na frente, que é considerado como o local do túmulo de Jesus. Agora está fechado, não se pode entrar, a entrada é por aqui. Mesmo assim, vou mostrar para vocês, pelo menos, é assim. Lá dentro havia uma cerâmica, um lugar onde se acredita que estava o corpo. Muito similar ao que vocês têm aqui, é ali dentro. Alguns de vocês conhecem alguém chamado Max Lucado? Ele escreveu um livro chamado E os Anjos Ficaram em Silêncio. Nesse livro que ele escreveu, ele faz referência a este lugar onde nós estamos do lado de fora. Vocês viram o túmulo? Obviamente, em época de turismo, isso fica cheio de gente e a gente tem que pegar fila e esperar um tempão. Até 3, 4 horas, até conseguir chegar e tocar a cerâmica que está lá. A propósito, parecido com isso assim. Mas Max Lucado disse para não estranhar ou para não nos surpreendermos. Quando ele esteve por aqui e caminhou por este lugar, ele também passeou por aqui porque era o que muitos turistas fazem. Visitar os 2 lugares, na maioria dos casos, para tirar suas próprias conclusões. E então, quando ele esteve aqui, ele disse, eu vi a quantidade de pessoas e tudo aquilo. Me pareceu muita religião e Jesus acho que o que quis foi nos afastar de toda a idolatria e da religião. E que não nos surpreenda que a verdadeira tumba, ou possivelmente a tumba dele, seria semelhante a esta. Assim como uma dessas que se encontra aqui. Se vocês podem ver ali, isso é uma tumba familiar. Assim era utilizada na época do Segundo Templo. E possivelmente, ele diz, pode ser muito parecida com essa onde as pessoas não iam, não era visitada e não recebia muita atenção.
Toda a atenção foi para o túmulo que está ali fora. Nós vamos para outro lugar conhecido como o Jardim do Túmulo e vamos passar com a Bíblia. E vamos comentar um pouco com vocês também sobre a importância desse lugar. Tem muitas coisas aqui que não batem do ponto de vista arqueológico, quanto aos tempos da crucificação até o sepulcro, quanto aos dias e quanto à localização do lugar. A Bíblia nos diz até que ele foi colocado em um sepulcro que nunca havia sido usado e que era de um homem rico, José de Arimateia. O que nos chama muito a atenção quanto à proximidade do local. Vejam, aqui supõe-se que é o sepulcro. Mas se eu der alguns passos aqui, posso mostrar a vocês onde fica o lugar que é considerado o Gólgota. Olhem ali, é bem perto. O que nos parece muito estranho é que realmente um homem rico tenha um túmulo tão perto de um lugar onde estavam crucificando criminosos de forma permanente. Mas tudo bem, depois vamos mostrar para vocês nas Escrituras para que você tire sua própria conclusão sobre tudo isso. Agora quero que venham comigo porque vamos subir lá em cima e essas escadas foram colocadas porque vão nos levar ao lugar onde foi o lugar do topo de a montanha, ou o monte, na verdade, não é a palavra montanha, e sim monte. Vamos subindo aos poucos. Veja esta imagem aqui, de mosaico na parede. Este lugar representa o local onde ele está sendo pregado, o lugar que está ali. Vocês podem ver uma garota lá dentro, agora ela já está saindo. É o lugar onde a cruz foi erguida e por baixo vocês vão ver a rocha. Vou aproximar um pouco. Essa imagem que temos aqui é muito representativa, porque observem isso, se vocês conseguirem ver, vão ver aqui um crânio. O Messias fez a cruz funcionar. E representa que o Messias cumpriu o que o primeiro homem não conseguiu. Façam a reconexão diretamente com o Pai. Eles dizem que foi aqui onde o desceram, representado por essa roda que está aqui, e depois reparem, assim o estão levando ao sepulcro, que fica bem pertinho também. Vamos sair um pouquinho lá fora. Muito bem, já estamos chegando ao final deste episódio. Já estamos nos arredores da famosa igreja de Santa Helena, a igreja do Santo Sepulcro. Vocês lembram de como começamos este episódio dividido em dois setores? Temos, por um lado, a área da Via Dolorosa, que poderíamos chamar de número 1, e, por outro lado, a Via Dolorosa número 2. Aquela que, a partir do ponto número 3, se separa. Para um lado vai uma e para o outro lado vai outra. No próximo episódio, nós vamos seguir na outra direção
E aqui foi a direção que seguimos e que nos levou até descobrir este lugar, a Igreja de Santa Helena, a Igreja do Santo Sepulcro, e dar uma olhada. O que é que diz a tradição? Vamos agora para outro lugar, porque vamos encontrar vários pontos conforme as Escrituras. E vocês vão tirar suas próprias conclusões sobre qual dos dois é o verdadeiro lugar onde sepultaram o Messias na última semana, aqui na cidade de Jerusalém. Então não percam o nosso próximo episódio, porque além disso vamos ter ali um momento especial, muito especial, posso dizer para vocês, naquele lugar. Então, daqui mais uma vez eu os saúdo, que vocês tenham um bom momento. Shalom Ubrajot, diretamente de Israel, a terra da vida.